Olá a todos e todas, mais uma semana começando aqui com a nossa aula de responsabilidade civil. Essa semana também é uma semana encurtada, a gente tem aula hoje, não tem aula amanhã, em decorrência do feriado do dia 1º de maio. Antes de eu entrar na nossa aula de hoje, eu queria mostrar uma coisa interessante para vocês e também uma justificativa, que é uma justificativa que vocês já devem saber nessa altura do campeonato, mas a gente tem uma missão, nós, professores, em alguns temas do nosso direito civil, principalmente temas polêmicos ou até mesmo no nosso direito como um todo, de tentar, através de uma matéria de um semestre, passar um conteúdo que de fato é um conteúdo que você não consegue passar dentro desse um semestre, tá? Então, o que a gente faz, na realidade, é tentar dar uma analisada nas provas que vocês enfrentarão na vida de vocês e sistematizar isso de uma maneira que fique clara, principalmente conceitos, ideias, questões práticas referentes à nossa matéria, tá? Então, meu objetivo com vocês nunca é fazer o esgotamento do tema, porque seria impossível fazer o esgotamento do tema através aqui de 6 meses, que não dá nem 6 meses de aula, como vocês bem sabem, e ainda agravado com essa situação do Covid. Então, querendo ou não, eventuais dúvidas que surgiriam dentro da sala de aula, elas não surgem nesse ambiente virtual, o motivo pelo qual o nosso EAD nunca será o suficiente para suprir nosso chão de sala, né? Mas só para ilustrar para vocês o que eu tenho a dizer é que eu estou com 2 livros aqui. Esses 2 livros são de um grande autor da nossa responsabilidade civil, que é o nosso Carlos Roberto Gonçalves. O livro dele, que se refere à responsabilidade civil, norteia também os nossos tribunais, a nossa prática civilista num modo geral, mas só para deixar claro para vocês, eu tenho um livro aqui, que é esse daqui, da editora Saraiva, ambos são da editora Saraiva. Esse livro ele é de 1986. E para vocês terem noção, esse livro, antes das referências, né, não vou contar as referências, ele bate 260 páginas. Então a gente tem 260 páginas tratando acerca da responsabilidade civil em 1986, no livro do professor Carlos Roberto Gonçalves. E aqui comigo também eu tenho o mesmo livro do professor Carlos Roberto Gonçalves. Essa já é uma edição antiga, até uma edição de 2007. E para vocês terem noção, o nosso professor Carlos Roberto Gonçalves, deixa eu só mostrar que a edição é sim de 2007, está aqui, ó, 10ª edição, 2007. Nessa edição aqui, sem contar também as referências, quantas páginas nós temos? Nós temos 1015 páginas, na realidade. Então, isso demonstra para nós uma coisa, uma comparação de um livro com o outro, né? Então, o que a gente tem? A nossa responsabilidade civil, dentro ali da própria constitucionalização do nosso direito civil, um termo que também já é chulo, já é batido aqui para nós, mas a gente verifica que na prática, o nosso momento atual nada mais é do que uma explosão de litigiosidade em torno do fenômeno da responsabilidade civil e, mais particularmente aqui, no próprio questões que envolvem ali a ação de reparação por dano moral. Então, existe um leque, aliás, um capítulo, que só esse capítulo de dano moral daria para dar um curso na graduação acerca dele, tá? Tão complexo é esse dano moral que a gente verifica. Vocês têm aquele vídeo lá que eu gravei de 1 hora, que ficou um vídeo assustador, mas de fato é um tema extremamente complexo e hoje em dia a complexidade do tema que se dava lá na década de 70, 60, acerca da possibilidade ou não de acumular ele com o dano material. Hoje em dia isso já é batido, a gente tem um dano moral autônomo, um dano moral puro, mas o nosso grande embate está na quantificação desse dano. A gente vai tentar trabalhar aqui algo em torno da quantificação, só que também não vou explorar questões muito profundas, porque a gente vai verificar que a quantificação do dano nada mais é do que uma regra de bom senso, uma regra da razoabilidade. Mas isso vai ficar ainda para o final da nossa aula de hoje. Nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar acerca da titularidade do direito à reparação por dano moral. Então, como eu falei para vocês, a gente tem um excesso de litigiosidade no Brasil, em especial pelo dano moral. Só para vocês terem isso de uma maneira ilustrada, saiu em 2011 uma notícia no Conjur, que também foi encomendada pelo Valor Econômico, acerca do aumento do número de processos que envolvem dano moral no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Para vocês terem ideia, entre 2005 a 2010, houve um aumento de 3.607% de casos que tangem ali
a reparação por dano moral. Em 2005, a gente tinha 8.168 processos, no ano de 2010, ter 302.847 processos. Então, nos 5 anos, isso só no território fluminense. Tá? Então, até julho de 2011, que foi onde essa reportagem foi, quando foi publicada, o TJ do Estado do Rio de Janeiro registrou 281.883 processos por dano moral. Então isso acarreta um crescimento exponencial de recursos ali para o Superior Tribunal de Justiça. Isso é óbvio, quanto maior o número de litígio no tribunal ali estadual, a tendência é aumentar o número de casos também para o Superior Tribunal de Justiça, e esse movimento a gente acompanhou muito, essa reportagem de 2011 acompanhou muito ali no aumento de 2010. No ano de 2000, foram julgados no STJ 1.421 recursos. No ano de 2010, foram julgados 10.118 recursos autuados. Tá? Então, não houve o julgamento ainda, mas a autuação de recursos. Então, a gente tem um crescimento gigantesco, exponencial. Está parecendo, assim, é algo absurdo, é assustador, em decorrência dessa litiosidade em excesso da nossa sociedade. Tá? Então, uma vez que a gente caracteriza ali os pressupostos da nossa responsabilidade civil, surgirá a obrigação de reparar o dano. A gente já está com isso muito batido. Né? Então, olha, se a gente ali, para além da nossa coletivização e a despatrimonialização das demandas, a tendência da nossa responsabilidade civil é de sua objetivação. Então, em correlação com tudo isso que a gente está vendo, é cada vez menor a necessidade de se evitar um comportamento ilícito e a identificação de um responsável, tá? Porque maiores se tornam atrativos para que qualquer natureza processual, para qualquer pessoa natural, pessoa jurídica ou coletividade, volte ao nosso poder judiciário para ostentar ali a sua condição de legitimados ativos em pretensões reparatórias de danos extrapatrimoniais. Então a gente perde ali força para a gente verificar se de fato uma pessoa é culpada, se uma pessoa houve um nexo causal daquela conduta com eventual dano. Existe uma banalização do nosso dano moral, isso enfraquece muito o nosso direito num todo, e óbvio que vai enfraquecendo a sociedade, porque ao invés de a gente discutir coisas que de fato mereciam ser discutidas, a gente entra num lhame em que tudo cai para dano moral, e a gente vai discutindo, banalizando o Instituto, que é um instituto extremamente importante, é um instituto que demorou anos para a gente conseguir a sua autonomização, para hoje a gente ter essa banalização e a tendência de que no futuro isso seja assim mitigado. Então, a gente corre um risco muito grande. Infelizmente é muito da conduta ali das pessoas que atuam no direito, mas a gente vai trabalhar os nossos legitimados nesse primeiro vídeo de hoje, tá? A gente vai verificar que existem os legitimados ali, a nossa pessoa natural, o nosso primeiro legitimado, que há um flagrante, essa pessoa natural, uma pessoa normal, pessoa comum, não é uma pessoa jurídica, né? Que é a pessoa que é, de fato, o legitimado direto. Tá? A gente já vai chegar lá. Mas a pessoa natural como legitimado ativo, eu queria falar de uma maneira preliminar, que a gente tem um estado de beligerância na sociedade que explode aqui de diversas maneiras. Né? Nós vivemos, sim, dias de ira. Por trás dessa aparente serenidade de todos, nós estamos prestes a um descontrole geral da nossa sociedade. Parece que quando a gente avança num estado de pandemia, isso fica cada vez mais claro. Então, basta a gente acenar ali de uma centelha, uma fagulha de contrariedade. Então, a gente tem um estágio, sim, de briga, de litiosidade em excesso. E a par desses estudos sociológicos e filosóficos sobre o fenômeno da nossa modernidade, aliás, do avanço dessa modernidade, tem alguns autores que chamam de pós-modernidade. Eu não gosto desse termo pós-modernidade, tenho os meus motivos, mas não cabe tentar explicá-los agora. Para mim, a pós-modernidade é um processo da modernidade que ainda não está completo, não está acabado, mas essa contemporaneidade, vamos deixar assim, na verdade é o que a gente está tentando ver tudo através dos nossos próprios umbigos. Né? Então a gente olha só para nós e a gente não olha para a sociedade, e na contramão de um inspirado discurso jurídico favorável a essa diversidade, ao pluralismo ali, a nossa vida real, na nossa vida real, pelos motivos mais banais possíveis, exibe ali a nossa gratuita hostilidade à tolerância. Então, nesse cenário que é sim colérico,
dessa conflagração de ações que envolvam dano moral, todos os nossos danos, eles são recolhidos e reciclados pela figura jurídica do dano moral. Então, a gente vive um estado, em um estágio de beligerância excessiva, a gente litiga por tudo, e óbvio que às vezes a gente está litigando, está brigando, está fazendo uma petição e de repente dano moral, sendo que não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Então, o aumento do livro, óbvio que o dano moral não é a causa do todo do aumento do nosso programa de responsabilidade civil, mas a gente tem um dano que, de fato, era um dano que não tinha tanta importância há tempos que não são tão longos, não é um tempo tão longo assim, mas que hoje é fundamental para a gente entender. Por isso que eu vou perder aulas tentando explicar o dano moral, aulas tentando explicar espécies de dano moral de uma maneira ali estrito sensu, no caso prático, como a gente vai verificar alguns casos hoje, tá? Então, os nossos legitimados diretos, que são em princípio somente os lesados diretos de eventual ato lesivo, eventual dano, poderão socorrer ali pela reparação dos danos. Né? Isso é apenas aquele que, na qualidade de vítima, ou seja, o legitimado direto é aquela vítima direta da lesão que sofre um dano de interesse concretamente merecedor da tutela, claro, seja ele de natureza patrimonial, seja ele de natureza extrapatrimonial. E ele terá a oportunidade, sim, de, existindo uma lesão a um direito patrimonial, a um direito extrapatrimonial, a gente está trabalhando acerca do direito extrapatrimonial, são coisas distintas, tá? A gente tem a necessidade e sim a possibilidade dele pedir a reparação por esse dano. Esse é o nosso objetivo dos danos, tá? Na nossa responsabilidade civil, no modo geral. Então, assim, o que a gente tem? Danos emergentes, lucros cessantes, perda de uma chance, além de todas essas lesões que a gente passou ali perpetradas em face dos nossos interesses patrimoniais, a gente também tem a nossa defesa dos nossos interesses existenciais. E a nossa defesa dos nossos interesses existenciais, nossa violação de direitos existenciais, claro, são dignos de proteção e serão suscetíveis a ressarcimento, de ressarcimento ou a satisfação pela via reparatória. Qual que é essa via reparatória? A via que a gente está trabalhando, é o nosso dano moral. Se eu tive algo que feriu minha esfera existencial, existe sim a obrigação do Estado de me tutelar. Existe sim a obrigação do Estado de responder a esse ato ilícito, essa antijuridicidade cometida pelo terceiro em face da minha existência. Tá? Então, aqui está a função do nosso dano moral. Então, eventualmente, então, via de regra, a vítima desse ato lesivo, a vítima que sofreu essa violação, é a nossa legitimada ativa, direta. Então, não existe discussão aqui, isso é muito simples. Só que vai existir ali exceções que distintas pessoas poderão acumular ali a qualidade de lesados diretos, tá? Então, a ruína total ou parcial de um prédio, por exemplo, poderá provocar lesões ali aos proprietários, aos possuidores por diversos títulos, seja locatários, comodatários, usufrutários, né? Então, e também detentores de títulos, né? Por exemplo, funcionários do condomínio, enfim, os detentores do condomínio e mesmo os transeuntes, né? Que simplesmente estavam ali, estavam passando pela rua e esse prédio vem a cair. Então a gente tem legitimados ativos nas mais diversas categorias, tá? Então a gente tem esse exemplo em mente. Então não necessariamente vai existir assim, um vínculo tão direto, mas existe sim essa possibilidade, tá? Nessa hipótese que eu trouxe para vocês, desse prédio que vem abaixo, ela está lá no nosso artigo, ela está disposta no nosso artigo 937 do Código Civil. Então, todos esses personagens que experimentarão de maneira direta e imediata um dano patrimonial e extrapatrimonial terão sim que serem reparados, tá? Então, ali, seja na parte patrimonial, seja na parte extrapatrimonial, todos terão legitimidade ativa para pleitear uma indenização. No nosso direito brasileiro, essa legitimação ativa, então a obtenção dessa reparação, é reconhecida com amplitude, qualquer que seja a nossa fonte geradora de direito, ou seja, vai se admitir a indenização e a compensação por uma ofensa negocial ou extranegocial e também qualquer que seja o nexo de imputação. Isto é, pouco importando aqui para nós, se a razão dessa atribuição da obrigação de dever indenizar derive de um ato ilícito da lei ou do risco de uma atividade, que é no nosso caso aqui. Então, independentemente se é ali da nossa responsabilidade subjetiva ou da nossa responsabilidade objetiva, na regra do artigo 927,
parágrafo único do Código Civil. Superado esse primeiro ponto dos legitimados diretos ali, enfim, que não tem muita dificuldade, a gente vai se questionar se os lesados diretos desprovidos de discernimento também podem ali pleitear uma ação indenizatória, reparatória, por danos morais. E sim, tenham em mente que a gente teve uma mudança significativa através da Lei 13.146 de 2015, que é o nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Mas é óbvio que, num primeiro momento, a gente tinha um posicionamento contrário a isso, até mesmo um posicionamento que, óbvio, é muito mais fácil da gente julgar hoje que a gente avançou nessas questões existenciais, colocamos ali dentro do nosso centro do ordenamento jurídico também direitos e uma proteção integral no caso das crianças e no caso dos adolescentes através do Estatuto da Pessoa com Deficiência, do Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 e do nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência em 2015. Então, a gente tem uma proteção muito grande acerca dessas pessoas. Então, por óbvio que, num primeiro momento, a gente tinha uma posição contrária. Por exemplo, o nosso Wilson Melo Silva, ele falava o seguinte, só para vocês terem ideia, aqui uma paráfrase dele, tá? Os incapazes de sentir por causa de origem patológica ou insuficiente, desenvolvimento mental, as dores morais não são suscetíveis dos danos não patrimoniais, como, por exemplo, se pode falar de um sofrimento íntimo do imbecil ou do idiota em virtude de um homicídio de um parente próximo. Evidentemente que aí não haveria lugar para o dano moral do mentecapto. Então, é óbvio que hoje a gente tem uma questão já superada. Essas pessoas, sim, poderão pleitear indenizações no que se refere ao dano moral por um motivo muito simples. São pessoas que possuem direito da personalidade e possuindo questões ali acerca do nosso direito da personalidade, e lembrem-se que dor e sofrimento são efeitos, é o resultado do dano moral. A gente está pleiteando aqui, a gente está, aliás, assegurando, a gente está tentando resguardar o quê? Esses direitos personalíssimos, esses direitos pessoais. Então, na realidade, qualquer ser humano, independentemente da condição dele ou não, ele se titulariza na dignidade e, consequentemente, direitos da personalidade, por exemplo, a nossa honra, a integridade psicofísica e a vida privada, sua autonomia privada. Então, hoje é pacífico, é notório, é claro, isso em âmbito jurisprudencial e na doutrina, que é pessoas ali com incapacidade absoluta, lembrando que a gente teve uma mudança novamente, reitero sempre, que as pessoas com deficiência, elas não são mais absolutamente capazes, elas possuem uma relatividade relacionada à sua incapacidade, mas a gente mudou esse panorama, tá? Então hoje sim é plenamente possível pessoas ali, crianças e adolescentes, serem autoras, legitimados ativos de pleitos indenizatórios no que se refere ao dano moral. Um outro ponto que é interessante, mas não cabe aqui explorar, é referente ao nascituro, concepturo, isso são questões que daria para explorar, mas infelizmente eu não consigo me estender, porque querendo ou não, senão eu teria que dar uma aula de 5 horas hoje. Então, fica a ressalva para vocês, fica também a indicação para que vocês estudem acerca desse tema no meu roteiro bibliográfico, tem lá esses pontos, então, por favor, estudem, tá? Um outro ponto são os nossos legitimados indiretos, mas eu vou cortar esse vídeo na primeira parte e vou fazer a segunda parte, que senão vai passar dos 20 minutos que eu me dispus a fazer. Então, já volto.